redação, sofisticadas técnicas de redação que ao longo do nosso magistério nós desenvolvemos com aqueles alunos que tinham dificuldade de redigir um texto. Em primeiro lugar, nós precisamos, como uma das técnicas, depois você veja qual delas você vai escolher, antes de escrever, criar uma imagem no nosso cérebro. Por exemplo, se nós formos escrever sobre a beleza das flores, etc. e tal, nós devemos, por exemplo, criar uma imagem mental de flor, de verde, de azul, porque o cérebro sente-se mais confortável quando ele tem uma imagem daquilo que ele vai escrever, senão fica muito vago. Por exemplo, aqui, ó, você tendo uma imagem mental no seu cérebro, fica fácil, porque você vai vendo os detalhes e vai descrevendo-os. Por exemplo, se você cria uma outra imagem mental que seja dos anjos, depende da sua redação, que seja do símbolo yin yang, que seja do trevo da sorte, que seja da fogueira lá da sua infância, sei lá, você precisa criar uma imagem mental para que você consiga descrever esta imagem mental na sua redação. Mas aí você fala assim, mas está muito romântico essas gravuras que você apresentou aqui. Geralmente, nos vestibulares, né, vão pedir temas atuais. Como é que eu faço? Lógico, cria a imagem mental. Cria a imagem mental, mesmo que seja até mesmo de uma guerra. Você já pensou? Que horror! Uma guerra? Corpos caídos, não é? Você tem que ter a imagem mental para que você possa descrever com emoção aqueles fatos que naquela hora que você está escrevendo são verídicos e que tocou o fundo da sua alma e que vai tocar também o fundo da alma daquele leitor. Bom, esta é uma das técnicas. Outra técnica também que nós podemos utilizar na redação é nós imaginarmos o corpo humano. Cabeça, tronco, membros. Nós precisamos dividi-la em 3 partes. Ela precisa ter um começo, um meio e um final. Nós não podemos perder o fio da meada. Então, podemos também pensar no ser humano, certo? Dividi-la em 3 partes para que ela tenha sentido, não fique uma coisa sem pé e sem cabeça. Outra coisa, outra técnica também é de nós imaginarmos um bicho. Um bicho. Por exemplo, se a sua redação for uma redação assim de denúncia, em que você vai falar sobre as corrupções que acontecem, sobre os desvios de caráter. Então, você pode criar uma imagem mental, por exemplo, de uma onça. E essa onça, ela está assim, ela está brava, muito brava. E aí você vai colocar aquelas investidas da onça, né, ali no papel, aquela emoção, aquela luta, né? Bom, evitar durante a redação de ficar repetindo as mesmas palavras. Então, procure colocar sinônimos. Se você quer dizer novamente aquela mesma coisa,
procure o sinônimo para que não fique repetitivo. Para que não fique repetitivo. E uma outra coisa, essa é muito importante, esta é muito importante. A emoção ao escrever, porque você está vendo os quadros mentais, que sejam das paisagens, que seja de um bicho, a emoção é tão grande que você está só relatando o que está já dentro da sua mente e dentro da sua emoção. Por que as pessoas ficam assim, coloca o lápis e fica assim, pensando, não sabe o que mais que vai escrever? Por quê? Porque não tem conexão. Está escrevendo sem inspiração. Não tem conexão. Por isso que a inspiração tem que ser o quadro mental que você criou, certo? Com muitos detalhes. Aí você vai só narrar aquilo que está acontecendo ali dentro da sua mente. Aí sim, aí você vai conseguir fazer uma excelente redação. Olha, eu tenho um caso de um pré-vestibulando que tinha maior dificuldade em fazer redações. E eu passei para ele essas técnicas. Olha, foi fantástico. A redação dele foi maravilhosa. Por quê? Porque ele disse que ele criou os quadros mentais antes de fazer a redação e deu vida a eles como nos desenhos animados. É uma história. Você criou e deu vida nos personagens. Que ele disse que adorou, foi fácil, porque das outras vezes ele disse que não vinha nenhuma ideia, ficava pensando, desconectado, né? Então eu desejo que você faça a sua redação de uma forma fantástica, com muita emoção, porque você primeiro criou os quadros mentais, deu vida e você na redação vai só narrar esta história fantástica, emocionante. Sim? Vitória para você. Vitória, muita vitória.